Olá! Hoje iniciaremos a disciplina de Educação Ambiental Crítica, um dos módulos do curso de Formação Continuada de Professores, Fundamentos e Práticas da Educação Ambiental. Eu sou o professor Jorge Sobral, vocês visualizam na tela o meu e-mail e nós podemos então dialogar quando vocês sentirem necessidade, através desse e-mail. E nós vamos trabalhar com vocês, então, explicitando ou tentando evidenciar para vocês exatamente o que é a educação ambiental e, em especial, o que é a educação ambiental na vertente crítica. Nós temos que a educação ambiental, ela tem o seu início, as questões relacionadas à preocupação com o meio ambiente remontam aí a tempos imemoriais, né? Platão mesmo, na Grécia, já demonstrava uma preocupação bastante significativa com a questão das florestas, com a questão de manutenção da fauna e da flora na região onde ele atuava. Então, o estudo e as questões ligadas à preocupação ambiental, elas sempre existiram ao longo da história da humanidade. Mas num determinado momento específico da história, e nós podemos pontualizar ou pelo menos caracterizar dentro de um recorte um momento que seria a transição do mundo feudal para o mundo do capitalismo mercantil, onde ocorreu uma expansão significativa da atuação humana no planeta. Nós podemos pontuar esse momento como um momento importante no sentido da interação mais eficiente e mais intensa dos grupos humanos sobre a natureza. Isso sempre aconteceu, mas o poder de degradação, de destruição humana em relação ao patrimônio natural era reduzido. Com o advento do desenvolvimento da tecnologia, diversos instrumentos, isso potencializou a capacidade humana de desregulação, destruição, não é? Dos recursos, do patrimônio, da riqueza natural. O advento da ciência, a construção científica dos diversos instrumentos gerou, potencializou essa capacidade humana. Mas foi na meados dos anos 60, começo dos anos 70, que a educação ambiental ela surge como uma resposta para o enfrentamento destas questões, não é? Essa educação ambiental ela é viabilizada principalmente por grandes grupos internacionais, as grandes conferências da ONU, que chamaram a atenção para o problema de ordem ambiental e sugeriram a possibilidade de um desenvolvimento que se chamou desenvolvimento sustentável. Antes disso, havia um conceito importante construído por Maurice Strong e Nancy Sachs de ecodesenvolvimento, que foi abandonado porque ele buscava atender uma demanda de grupos em que, na verdade, não detinham o poder econômico, não tinham o poder de controle político sobre os recursos. E, obviamente, não interessava aos grandes grupos, aos grandes capitalistas, um conceito ou uma proposta que afetasse os seus ganhos materiais, utilizando, obviamente, da riqueza natural. Então, estabeleceu-se o conceito de desenvolvimento sustentável e esse alimentou, em alguma medida, o avanço do pensamento da educação ambiental no mundo. No Brasil, especificamente, em 92, com a Conferência Mundial das Nações Unidas, referente à questão ambiental e ao desenvolvimento sustentável, a educação ambiental ganhou uma força significativa no Brasil. E daí várias vertentes apareceram. Nós temos aqui um conceito importante, né, que busca explicitar o que é a educação ambiental. Olha lá, ó, entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Esse é um conceito oficial, é um conceito proposto pelo Ministério do Meio Ambiente e está descrito na Política Nacional de Educação Ambiental de 1999. Evidentemente que esse conceito ele nos traz algumas informações importantes aí, não é? Está preocupado efetivamente em caracterizar conhecimentos, habilidades, atitudes, de maneira que esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes compreendam ou permitam compreender a importância do meio ambiente e, consequentemente, atuar de forma a preservar, a conservar e a utilizar os recursos naturais, o patrimônio ambiental, de maneira equilibrada, de maneira sustentável, não é? É um conceito importante, um conceito significativo, mas do ponto de vista da educação ambiental crítica, ele nos parece um tanto quanto frágil e nós vamos apresentar mais adiante para vocês um conceito mais eficiente do ponto de vista da educação ambiental crítica.
Eu gostaria então de discutir com vocês nesse momento a ampliação dessa ideia do conceito de educação ambiental. E antes de tudo é importante nós sabermos que educação ambiental é educação. Então, como eu coloco lá, a educação ambiental é antes de tudo educação, não é? Há uma questão importante aí. Em geral, por conta dela tematizar o ambiente, essa educação em específico, tematizar o ambiente, nós ficamos muito preocupados em questões de ordem ambiental. Então é o rio poluído, é a questão dos resíduos sólidos, é a questão do aquecimento global, da poluição em geral, mas na verdade a educação ambiental ela é um processo educativo. Então ela se preocupa em educar e no seu processo de educação ela tem uma especificidade, uma tematização, ela tematiza o ambiente. E se a educação ambiental é antes de tudo educação, qual é o objetivo da educação? Então nós temos que ter isso claro, não é? Nós não podemos perder de vista, quando nos propomos a desenvolver uma atividade de educação ambiental, que a educação ambiental é educação. E nós precisamos saber exatamente qual é o papel da educação, qual é o objetivo da educação. E aqui eu trouxe uma concepção muito interessante que nos permite entender em alguma medida qual é o papel ou qual é o objetivo da educação. Produzir direta e intencionalmente no indivíduo singular a humanidade produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Não é? Esse é um conceito proposto pelo professor Saviani, da Unicamp, e é muito interessante analisar que a ideia de se produzir direta e intencionalmente, quer dizer, é na relação entre dois indivíduos em que um domina ou detém determinados símbolos que permitem compreender o mundo em sua complexidade, não é? Esse indivíduo auxilia outro indivíduo, não é? A desenvolver e absorver esses símbolos para que ele também possa compreender o mundo. Então veja, isso é feito de forma direta e feita de forma intencional. Não é possível pensar uma educação sistematizada, como aquela que nós desenvolvemos na escola, sem uma intencionalidade. E a intenção é qual? É produzir no ser humano a humanidade, que foi produzida ao longo da nossa história no planeta. O que é produzir a humanidade? O que é essa humanidade? A humanidade é o conjunto de toda a construção que o ser humano desenvolveu ao longo da sua história. Então, nós temos a ciência, nós temos a filosofia, nós temos a arte, as diversas formas de olhar para o mundo, sistematizando seus processos, compreendendo-os e trabalhando no processo de transformação de maneira a levar ao ser humano uma melhor qualidade, uma melhor condição para que ele manifeste a sua vida no planeta. Ao realizar esse processo, o ser humano se humaniza. Ele sai daquela condição da primeira natureza, que é a natureza do ser humano enquanto um ser, enquanto um animal, e passa para uma condição de ser humano. Não é? Esse aspecto é muito importante. Então, é a apropriação do conhecimento produzido historicamente, produzido socialmente, acumulado historicamente pelo conjunto dos homens e mulheres do planeta que nos humaniza, que nos torna humanos. Então, essa é a ideia, esse é o princípio geral e que nós podemos entender como objetivo da educação. Então, veja bem, se esse é o objetivo da educação, qual seria o objetivo da própria educação ambiental? Qual seria a sua especificidade? Então, considerar que o objeto de estudo é a educação, portanto, ocupa-se de questões e fenômenos sociais. Esse é o aspecto importante. Então, basicamente, quando nós tematizamos o ambiente, nós temos que tematizar o ambiente considerando os aspectos sociais, as relações humanas que se estabelecem no planeta, a relação dos seres humanos entre si e dos seres humanos com o mundo à sua volta. Então, olha lá, considerar conteúdos, significados, hábitos, crenças e atitudes. E não pode ser compreendida em sua plenitude pela metodologia formal de base empírico-analítica. Vocês terão um módulo que tratará especificamente dessa questão empírico-analítica. Mas é a ideia da gente pensar a concepção e a compreensão da educação ambiental baseada numa análise estritamente quantitativa, dentro de uma lógica própria das questões que tratam o ambiente em si, sem considerar os aspectos humanos. Então nós precisamos, dentro da educação ambiental, principalmente na vertente crítica, de uma metodologia que articule o social e o ambiental, entendendo-os como um conjunto de relações de ordem contraditória, que ora prejudicam a ação humana junto à natureza, mas que ao mesmo tempo a exploração da natureza ela ocorre e não conseguimos, mesmo realizando essa exploração, atender às demandas dos principais grupos humanos que habitam a Terra no atual momento.
Vejam vocês, então, que com essa ideia nós podemos pensar a educação ambiental em duas categorias. Eu vou chamar aqui de categorias um conjunto de concepções, um conjunto de ideias que caracterizam as diversas formas de se praticar a educação ambiental no Brasil. A primeira delas, eu vou chamar aqui de educação ou de categoria não crítica e reprodutora. Então seria uma concepção de educação ambiental não crítica e reprodutora. E a outra seria a concepção crítica e transformadora. Então existem concepções não críticas e que são reprodutoras. Não críticas porque não se preocupam com as questões de ordem social no sentido da transformação das relações humanas que degradam o meio ambiente. E reprodutoras porque tendem a reproduzir os modelos que continuam degradando o ambiente, ainda que tratem da questão ambiental. E as críticas transformadoras são aquelas que exercem a crítica de ordem social, histórica e buscam a transformação das relações sociais que determinam a desagregação, a destruição ambiental. Então vamos lá. As vertentes não críticas. Aqui nós categorizamos como disciplinatória moralista, a primeira delas. É a educação ambiental como promotora de mudanças comportamentais inadequadas ambientalmente. Então, é como se o ser humano pudesse, através de ações de correção do comportamento, resolver o problema de ordem ambiental ou, pelo menos, fazer com que aquele indivíduo atue sem gerar dano no ambiente. Isso parece muito interessante, mas de fato não é, porque o indivíduo não consegue compreender os motivos pelos quais ele atua. Então, a ideia fica disciplinatória moralista porque ela descaracteriza o processo de tomada de consciência em relação aos problemas de ordem ambiental. Além dessa, existe a chamada ingênua imobilista. É a educação ambiental para sensibilização. É aquela intenção, é aquela forma de pensar a educação ambiental em que eu busco sensibilizar o indivíduo. Eu levo o indivíduo para um ambiente natural e mostro uma cena, uma paisagem muito bonita, ou então eu levo o indivíduo para uma região onde ocorre um grande impacto ambiental e tento promover nele uma emoção, tento promover nele uma sensibilização diante do problema de ordem ambiental. A questão é que ele fica sensibilizado, mas o aspecto causal determinante daquela condição, por exemplo, de degradação, não é desvendada nesse tipo de abordagem. Por isso, ingênua e imobilista, porque inviabiliza ações de transformação efetiva das condições determinantes do problema de ordem ambiental. Ativista e imediatista, centrada na ação para a diminuição dos efeitos predatórios das relações dos sujeitos com a natureza. Aqui é muito importante porque é uma ação que pressupõe atuar na consequência do problema e não na causa. Se a ação ela busca se manifestar em cima do processo predatório, o determinante do processo predatório não é considerado. Então ela busca atuar à medida que o problema está acontecendo e, de fato, se ele já está acontecendo, dificilmente a gente consegue reverter o quadro. Ou ainda, se conseguimos reverter no primeiro momento, o elemento causal, o determinante do problema não foi enfrentado nessa circunstância. Temos também a chamada racionalista e instrumental, centrada na transmissão de conhecimentos técnicos científicos sobre os processos ambientais. É aquela ideia de que a tecnologia resolve tudo, né? Nós já temos hoje tecnologia, por exemplo, para resolver o problema da poluição dos rios, mas nós não conseguimos fazê-los por diversos motivos, não é? Um deles é o custo elevado desses processos. Ainda que nós consigamos, em alguma medida, reduzir esses impactos todos, muitos outros agentes são colocados, por exemplo, nos corpos d'água e que nós não conseguimos remover por falta de técnica e de tecnologia. É uma forma interessante da gente analisar e perceber que normalmente os tecnocratas e muitos daqueles voltados para as áreas e concepções empírico-analíticas tendem a mostrar que ali é possível recuperar um ambiente degradado, mas sempre atuando no ambiente já degradado, né? Então não há uma resposta no sentido de evitar que o ambiente seja degradado e que o ambiente seja destruído. Então, muitas vezes é isso. Parte do princípio científico, da ciência convencional, né, tenta construir instrumentos para resolver o problema ambiental que já ocorreu. E nós temos então as críticas transformadoras, né? O que é a percepção ou a perspectiva ou a concepção crítico-transformadora? É aquela que vê a educação ambiental como um processo político, crítico, para a construção de sociedades sustentáveis do ponto de vista ambiental e social. Não é? Então ela busca articular essas duas vertentes, mas tem uma intenção, descobrir a causa, o determinante do problema de ordem ambiental e, ao mesmo tempo, promover a transformação das relações sociais que geram esses impactos todos. Olha lá, então nesse caso,
específico da educação ambiental crítica, nós entendemos como um processo educativo que tematiza o ambiente e a relação sociedade e natureza, evidenciando os determinantes causais da crise socioambiental atual, suas consequências e possíveis enfrentamentos com vistas a superar essa crise de ordem socioambiental. Então veja que aqui o conceito é diferente daquele conceito inicial. Aqui a ideia não é habilidades, não é atitudes em si, conhecimentos, mas é mais do que isso, né? É tematizar a relação sociedade e natureza e mostrar os determinantes causais da crise. Com essa explicitação, com essa mostra de quais são os determinantes da crise, aí sim é possível atuar e enfrentar o problema na sua causa e na sua consequência, com vistas a superar esses determinantes da crise socioambiental e, consequentemente, superar também a crise socioambiental. Esse aspecto é o aspecto que define a educação ambiental crítica. Ela é crítica, mas ao mesmo tempo ela também é emancipatória e ela também é transformadora, não é? O que seria isso? O que seria então uma educação ambiental crítica? É aquela educação que situa-se historicamente e no contexto de cada formação socioeconômica as relações sociais na natureza e estabelece como premissa a permanente possibilidade de negação e superação das verdades estabelecidas e das condições existentes, por meio da ação organizada dos agentes sociais portadores de conhecimentos produzidos na praxis. Então, crítica pressupõe conhecer os fatores, os seus determinantes históricos, conhecendo esses determinantes históricos, estabelecer processos que permitam aos agentes sociais, no seu conhecimento teórico e na sua ação, construir uma praxis que gera, então, a percepção da ordem, da determinação, da causa dos problemas de ordem ambiental. Mas ela também é emancipatória. Por quê? Porque almeja a autonomia e a liberdade dos sujeitos pela intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e expropriação material, enquanto pressupostos para instituirmos novas formas de viver e ser na natureza. Isso de emancipatório é construir as condições para que nós consigamos mudar a ordem, o sistema vigente. A educação ambiental crítica, diferente das outras educações ambientais, ela não pressupõe uma mudança dentro do sistema, ela pressupõe uma mudança do sistema econômico, político e social que se estabelece hoje e que é esse modo de produzir a vida em sociedade o agente causador da crise de ordem socioambiental que nós vivemos. Então é nos emanciparmos disso, é construir uma nova abordagem, um novo sistema que possa interagir homens, mulheres, crianças e todos os seres humanos de forma harmônica e equilibrada com os ambientes naturais. E também é transformadora, no sentido de que visa a mais radical mudança societária do padrão civilizatório por meio de simultâneo movimento de transformação subjetiva e das condições objetivas de se produzir a vida em sociedade. Então a ideia é essa, é transformar as relações que estão postas hoje por relações que permitam um equilíbrio maior na relação sociedade e natureza. Diante desse quadro da educação ambiental crítica, o que nós temos que entender? Que em última instância a desejada sustentabilidade exige a supressão global das relações sociais que estão na base da degradação ambiental, da destruição das espécies e da coisificação da vida humana. Em última instância, é a forma como nós produzimos a vida em sociedade a grande responsável pela degradação de ordem ambiental que nós estamos vivendo hoje e que é drástica, é muito significativa, a ponto de nós começarmos a pensar que a vida da Terra, a vida da humanidade está absolutamente comprometida. Nesse quadro, o que deve fazer o educador? O educador deve buscar superar as respostas reducionistas, tecnicistas e conservadoras para os problemas de ordem ambiental. E além disso, olha lá, ele tem que enfrentar isso que nós chamamos de conservadorismo dinâmico, que é uma tendência inercial do sistema para resistir à mudança, promovendo a aceitação do discurso de transformação para garantir que nada mude. Então isso é muito comum. Há uma discussão, há colocações da importância de se mudar o problema, de se reconhecer o problema e atuar para mudar as situações que estão postas, mas fica só nesse plano, no plano das ideias. As coisas não ocorrem de forma
prática, não ocorrem de maneira a que a manifestação possa gerar o processo de transformação. Evidentemente que é preciso teoria e prática para que nós consigamos compreender os processos e transformar os processos. Dessa forma, nós superamos esse conservadorismo dinâmico e conseguimos superar as respostas reducionistas, tecnicistas e conservadoras. Esse é o papel do educador ambiental do ponto de vista da educação ambiental crítica. Aqui as nossas referências. Eu agradeço a atenção de vocês. O curso continuará com outras abordagens da educação ambiental e estamos à disposição para resolver questões, para que possamos discutir e aprofundar esses conhecimentos. Espero que tenham gostado e estamos à disposição para as dúvidas e os questionamentos que vocês, porventura, tenham. Foi um prazer.